Olá, alunos do Pré-ENEM, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Marielle Lima e eu sou a tutora da Frente A de Biologia. Bom, a nossa aula de hoje é sobre o sistema cardiovascular, o sistema linfático e o sistema imune. Então, como vocês já estão acostumados, agora eu vou diminuir o tamanho da minha tela para não atrapalhar aí a aula de vocês. Nós vamos começar falando do sistema cardiovascular. Então, a organização do nosso sistema cardiovascular, ele é um sistema fechado, ou seja, o sangue ele vai circular sempre dentro dos vasos sanguíneos, sendo bombeado por contrações rítmicas do coração, que é o órgão principal desse sistema. Agora vamos falar um pouquinho da anatomia do coração. Ele é localizado no centro do peito, um pouco deslocado à esquerda. O seu tamanho é compatível com o de uma mão fechada. A sua massa gira em torno de 400 gramas em uma pessoa adulta. Nós vamos sempre utilizar uma pessoa adulta como referência. O miocárdio, que é o músculo do coração, ele é o componente fundamental desse sistema. O coração ele possui 4 cavidades que também são chamadas de câmaras cardíacas. E são elas o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Os átrios, que ficam na parte superior do coração, eles vão bombear sangue apenas para os ventrículos. Já os ventrículos, eles bombeiam o sangue para os pulmões e bombeiam para todo o corpo. Então, o átrio cardíaco direito, ele comunica-se com o ventrículo direito. É equivalente, tá? Direito com direito, esquerdo com esquerdo. Então, o átrio direito comunica-se com o ventrículo esquerdo pela válvula atrioventricular tricúspide. Acredito que esse nome não seja tão estranho para vocês. Já o átrio cardíaco esquerdo, ele vai se comunicar com o ventrículo esquerdo pela válvula atrioventricular esquerda bicúspide, ou também chamada de mitral. Então, isso é importante vocês saberem. Lado direito, átrio e ventrículo se comunicam pela válvula tricúspide. Lado esquerdo, átrio e ventrículo se comunicam pela válvula bicúspide ou mitral. A principal função dessas válvulas é manter o sangue em um sentido único dentro do coração. Então, quando o sangue ele passa do átrio para o ventrículo, essa válvula se fecha, impedindo aí que haja esse retorno sanguíneo. Claro que isso é em condições de uma pessoa saudável, porque é sabido que existem patologias em que há aí problemas de válvulas, problemas até bem sérios. Mas em uma pessoa de boa saúde, o ideal é que esse sangue não retorne. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de um corte longitudinal, é assim que a gente chama aí para quem vai para a área da saúde, que é esse corte longitudinal, e a gente está vendo o interior do coração. Então, a gente consegue ver o átrio direito se comunicando com o ventrículo direito. E aqui entre eles, ó, é onde está a válvula tricúspide. Já do lado esquerdo, nós temos aqui pequenininho o átrio esquerdo se comunicando com o ventrículo esquerdo, e entre eles nós temos aí a válvula mitral. Agora, falando da circulação pulmonar sistêmica, vamos entender esse processo. Eu coloquei uma imagem aqui e a gente vai acompanhar ela. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, olhando para ela no sentido horário, tá? Como os ponteiros de um relógio para a gente entender esse sistema. Então, vamos lá. Impulsionado pela contração do ventrículo direito, aqui onde está o meu mouse, o sangue vai para os pulmões. Lá nos pulmões vai haver a troca gasosa lá nos alvéolos, né? E aí esse sangue ele vai ser oxigenado e ele retorna aí ao átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele vai se comunicar com o ventrículo esquerdo e, impulsionado pela contração do ventrículo esquerdo, o sangue vai para todos os sistemas do corpo, onde, depois de fazer toda essa circulação, ele vai retornar aí ao átrio direito.
Tudo bem? Então, a nossa circulação, ela é dupla. Ela faz dois caminhos. Ela faz coração, pulmão, coração, né? Coração saindo lá do lado direito, passando pelos pulmões, voltando pelo lado esquerdo. Essa é a circulação pulmonar ou pequena circulação. E ela também faz coração, sistemas corporais, coração. Aí é o coração do lado esquerdo, vai para o corpo todo, depois volta para o lado direito. Essa é a circulação sistêmica, ou também chamada de grande circulação. Agora vamos falar dos vasos sanguíneos, começando por elas, né? As artérias que levam aí o sangue rico em oxigênio para o corpo. Então, eles são vasos de paredes grossas e resistentes. E quanto mais próximo do coração, mais grossos são esses vasos, porque o sangue, ele coloca sangue para fora com muita força. Então, precisa aí de vasos potentes para aguentar essa pressão. Quanto mais próximo do coração, maior a pressão. Então, são vasos de paredes grossas que levam o sangue do coração para o corpo. E as artérias que se ramificam pelo coração são chamadas de artérias coronárias. Esse finalzinho, pessoal, tá falando pra gente o quê? Que em volta do coração, vocês podem ver também, tem vasos. E são vasos de calibres mais finos, né? Que já são ramificações. E esses vasos aí que se ramificam pelo coração, em volta do coração, são as nossas artérias coronárias, tudo bem? Já as veias são vasos de paredes mais finas quando relacionadas às artérias, mas isso não quer dizer que elas não sejam resistentes, nem tenham um calibre fino, elas têm um bom calibre, mas em relação às artérias, elas são mais finas. Elas trazem o sangue de volta para o coração e as veias de maiores calibres têm em seu interior válvulas que impedem aí o refluxo sanguíneo. Como as veias trazem o sangue de volta para o coração, né? Tem que existir um mecanismo para que não haja aí esse retorno, para que não haja, não é retorno a palavra, para que não tenha problema venoso, né? Para que esse sangue consiga subir e não retornar, faça um sentido único. Pronto, ficamos assim. O sangue ele precisa retornar fazendo um sentido único, sem que haja nenhum problema. Então, a gente tem umas válvulas aí que ajudam a gente no meio do caminho, a seguir o caminho de volta para o coração. Agora nós vamos falar sobre os capilares sanguíneos. Então, as artérias elas vão se ramificar em vasos cada vez menores e nos tecidos, as arteríolas se ramificam em capilares sanguíneos, certo? As arteríolas já são ramificações das artérias, são artérias menores e elas ainda conseguem se ramificar mais e se transformar em capilares sanguíneos. Então, após se ramificarem intensamente, os capilares voltam a se fundir, formando finíssimas veias, que são as vênulas. E as vênulas vão se fundindo até chegar nas veias. Olha que bonitinho. Sai sangue oxigenado, muita ramificação, volta sangue rico em gás carbônico e aí os vasos vão se fundindo para voltar a ter esses vasos de grande calibre. Então, aqui nessa imagem a gente vê uma artéria em vermelho, a mais grossa. Aqui nós temos a arteríola, que está significando esse vaso mais fino, né, oriundo da artéria. E aí nós temos os capilares. Aqui no meio, onde as cores estão se misturando, é porque está acontecendo aí troca gasosa, né? O sangue se oxigena, o sangue fica rico em gás carbônico. E aqui nós vemos as vênulas, que são vasos de calibres menores, comparados às veias, né? E após as vênulas, nós temos a veia, que é o vaso de maior calibre, que leva sangue rico em gás carbônico. Agora vamos falar um pouquinho da fisiologia da circulação. Então, o sangue que circulou no corpo, ele chega ao coração através das veias cavas, que desembocam no átrio direito. Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês que tem a nomenclatura de todas as estruturas.
E se vocês conseguirem acompanhar meu mouse, aqui nós temos a veia cava superior, essa aqui, ó, que vai desembocar no átrio direito. Então, a veia cava superior, ela vem trazendo sangue da cabeça, dos braços e da parte superior do tronco. Aqui abaixo, meu mouse aqui, fujão. Aqui abaixo, nós temos também a veia cava inferior. Ela também está levando sangue para o átrio, né? Ela fica aqui embaixo e acaba dando uma falsa impressão que está entrando para o ventrículo, mas não tá. Já a veia cava, ela vai trazer o sangue das pernas e da parte inferior do tronco. Então, o sangue que circulou nos pulmões, ele retorna ao coração pelas veias pulmonares. Então, vocês lembram, naquele circuitozinho que eu fiz com vocês, que quando sai do lado direito, ele vai para os pulmões se oxigenar e volta pelo lado esquerdo, volta pelo lado vermelhinho? Então, depois que ele passou nos pulmões, que ele se oxigenou, ele volta por aqui, ó. Olha o meu mouse no lado esquerdo, onde tem pulmões aqui destacado. Então, aqui são as veias pulmonares que estão entrando aqui no nosso átrio esquerdo, tudo bem? Agora, nós vamos compreender dois mecanismos aí do nosso coração, que são as sístoles e as diástoles. Bom, as sístoles, ela é a contração simultânea dos átrios. Eu coloquei até um GIF aí para vocês não esquecerem. Deu problema na minha conexão. Coloquei até uns GIFs, acho que voltou agora, para vocês não esquecerem que a sístole é a contração simultânea dos átrios, da parte superior, que é os átrios bombeando sangue para os ventrículos. Já a diástole é o relaxamento desses ventrículos para receber o sangue dos átrios. Então, sístole, contração, diástole, relaxamento. Contração dos átrios, relaxamento dos ventrículos. E isso ocorre simultaneamente. A sístole atrial acontece simultaneamente à diástole ventricular. Então, agora, quando perguntarem a vocês o que é sístole e diástole, vocês já estão craques, já sabem o que é. Então, os ventrículos, eles se contraem e o sangue sai pelos vasos ligados aos ventrículos, certo? Átrio passa sangue para o ventrículo se contrai, liberando sangue para os vasos. Então, o ventrículo direito, ele vai liberar o sangue para o tronco pulmonar. Eu vou passar aqui com o mouse. O tronco pulmonar é essa partezinha aqui, que ele vai se ramificar em artérias pulmonares, certo? Não confundam com as veias pulmonares. As veias são a em vermelho que traz o sangue para o átrio esquerdo. Aqui está saindo do ventrículo direito, está passando pelo tronco pulmonar e está passando aí pelas artérias pulmonares para levar esse sangue para os pulmões, para se oxigenar, certo? Então, o ventrículo direito faz tronco pulmonar, artérias pulmonares e pulmões. O ventrículo esquerdo, aqui embaixo, ó, ele está passando por aqui, olha com o meu mouse. Ele vai fazer a artéria aorta e da artéria aorta vai para o corpo, ok? Então, se a gente fizer uma ausculta no coração, a gente vai ouvir dois tipos de sons. O primeiro som, ele se caracteriza por ser mais grave, ele é mais forte, mais lento também, e é o som de tum. Esse som ocorre por conta do choque do sangue contra as válvulas átrio-ventriculares, certo? As válvulas que estão lá entre o átrio e o ventrículo. Então, o choque do sangue contra essas válvulas dá o tum. O segundo é um som mais alto, porém mais curto. E ele tem o som de tá, que é o choque do sangue contra as válvulas localizadas na entrada da aorta e da artéria pulmonar. Aqui eu não falei dessas válvulas para vocês, mas eu vou voltar na imagem dessa anatomia aqui do nosso coração e mostrar para vocês aqui na imagem que existe outras válvulas aqui, ó.
válvula aórtica e válvula pulmonar, certo? Quando esse sangue está saindo aí dos ventrículos. Então, quando passa do átrio para o ventrículo, o choque do sangue nessas paredes, a gente escuta o tum. Quando o sangue sai dos ventrículos e passa nessas válvulas aqui para os vasos maiores, a gente escuta o tá, tum, tá, tum, tá. Então, quem foi para a área da saúde vai ouvir muito, né? Vou puxar uma sardinha para o meu lado, né? Para o meu curso. Quem vier para medicina vai ouvir bastante, não só tuntar, viu, gente? Tem muitos outros sons para se ouvir. Então, agora vamos falar do ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, ele se refere à sequência completa de diástoles e sístoles. Vamos explicar isso melhor. Frequência cardíaca é o número de ciclos cardíacos que ocorre em determinado intervalo de tempo, certo? Então, ciclo cardíaco, sequência de diástoles e sístoles, e a frequência cardíaca é o número desses ciclos no intervalo de tempo. Então, em uma pessoa adulta de boa saúde, a gente tem em torno de 70 a 80 BPM, que significa batimentos por minuto. Durante o sono, esses batimentos, eles ficam mais de boas, mais tranquilos. Então, uma pessoa com boa saúde chega a ter aí em torno de 35 a 50 batimentos por minuto. E já durante um exercício físico de alta intensidade, os batimentos cardíacos podem até ultrapassar 180 batimentos por minuto. Isso porque existe uma necessidade muito grande de oxigenar o nosso corpo e por isso o nosso coração trabalha mais, bombeando bastante sangue. Tudo bem? Agora eu vou falar para vocês sobre o nosso sino atrial, que é também conhecido como o nosso marca-passo. É ele que controla a frequência cardíaca. Existem patologias que estão associadas a defeitos nesse sino atrial, patologias sérias. Então, apesar de ser pequenininho, esse nó ele é muito importante aí no controle da nossa frequência cardíaca. Então, as suas células basicamente vão emitir sinais elétricos que vão se propagar diretamente para a musculatura dos átrios, provocando sua contração, que é a sístole atrial. Tudo bem? Agora nós vamos falar do átrio ventricular. Falamos do sino atrial, agora átrio ventricular. Olha onde ele fica localizado. Bem pertinho aí, né? Dos átrios entre átrio e ventrículo. Então, esse átrio ventricular, ele vai distribuir o sinal gerado pelo nó sino atrial. Ele vai estimular a musculatura dos ventrículos a se contrair para ejetar esse sangue. Vamos falar um pouquinho agora de pressão arterial. Pressão arterial é a pressão que o sangue exerce contra a parede das artérias. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Quanto mais se aproxima do coração, maior é a pressão, certo? Então, a pressão é muito alta nos vasos que estão saindo diretamente no coração. E lá nas arteríolas, nos vasinhos, é bem fraquinho. A pressão sistólica é a pressão nas artérias durante a sístole ventricular. E ela é também chamada de pressão máxima. Em uma pessoa jovem, de boa saúde, deixar a moto passar, essa pressão vai oscilar em torno de 120 a 130 milímetros de Hg. Já a pressão diastólica é quando a pressão diminui, que é a pressão mínima que a gente chama, e ocorre na diástole ventricular. E ela vai oscilar aí entre 70 a 80 milímetros de Hg. Essas são as pressões ideais. Então, né, as pessoas falam, minha pressão deu 12 por 8, tá ótima. Na verdade, é 120 por 80 milímetros de Hg. E realmente é uma pressão muito boa. Agora eu vou explicar para vocês sobre aquele retorno venoso lá que eu estava tentando falar, para que não aconteça o retorno mesmo desse sangue rico em gás carbônico, né? Não tenha problema que ele consiga subir aí em sentido único.
É aqui que eu vou explicar para vocês. Então, a pressão sanguínea, ela diminui ao longo dos capilares, né? Quanto mais ramificado, menor a pressão, atingindo seus valores mais baixos no interior das veias, certo? Então, o mecanismo de retorno sanguíneo, aqui saiu errado, sanguíneo, é simples. Enquanto a gente se mexe, os nossos músculos eles se contraem, comprimindo essas veias. E dentro das veias existem válvulas que impedem o retorno venoso. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem de uma panturrilha. A nossa panturrilha, muitas vezes, ela é chamada de segundo coração, justamente por causa dessa sua função aí maravilhosa, né? Então, nós temos aqui o sangue subindo, né, setinhas para cima, passando aqui entre os músculos da panturrilha. E aí nós temos a válvula distal fechada, que é para impedir o que? O retorno, olha as setinhas voltando. E o fluxo sanguíneo continua subindo, e aí nós temos a válvula proximal aberta. Então, esse é o mecanismo para que... Gente, é muita moto aqui. Esse é o mecanismo para impedir que haja o retorno venoso. O retorno venoso ruim, tá? Retorno venoso para o coração é bom. Agora nós vamos entrar em outro sistema. Nós vamos falar sobre sistema linfático. Esse sistema, ele é constituído por uma ampla rede de vasos linfáticos distribuídos por todo o corpo, como nessa imagem aí que eu coloquei para vocês. Tem muitos vasinhos em verde e tem muitas bolinhas que eu vou explicar para vocês. Então, os vasos linfocapilares, eles têm calibres um pouco maior do que os capilares sanguíneos, certo? Eles se diferem dos capilares sanguíneos porque eles têm um fundo cego, ou seja, eles têm aí uma extremidade fechada, diferente, né, dos capilares que voltam aí, conseguem retornar a vasos maiores. Então, a função desses vasos é drenar o excesso de líquido extravasado dos capilares sanguíneos. Quando ocorre falha nesse mecanismo, nessa função, ocorre o que a gente chama de edema linfático. Não sei se alguém que vai assistir essa aula já teve uma linfadenite, inflamação de vasos linfáticos, que fica bem edemaciado. Edema, gente, é inchaço mesmo, tá? Então, quem já teve aí sabe muito bem o que é um edema linfático. A linfa, vamos falar agora desse líquido aqui que circula nesses vasos. A linfa ela é um fluido esbranquiçado de constituição semelhante à do sangue, exceto por não conter massas, mas ela possui glóbulos brancos, dos quais cerca de 99% são linfócitos. Acredito que esse seja o motivo pelo nome desse sistema, né? Então, os vasos linfáticos, eles convergem para a região torácica, onde formam dois ductos. Esses dois ductos, eles vão se unir às veias provenientes dos braços. E a linfa, ela é lançada no sangue e com ele se mistura, né? Não à toa que nós temos linfócitos no nosso sangue, os glóbulos brancos, né? Agora vamos falar dos linfonodos, que são essas bolinhas aí localizadas em pontos estratégicos do nosso corpo. Então, os linfonodos, eles são pequenos órgãos perfurados por canais. E em seu caminho para o coração, a linfa circula pelos linfonodos. E é lá onde elas são filtradas. Então, partículas como vírus, bactérias e resíduos celulares são fagocitadas pelos linfócitos presentes nesses linfonodos. Essas bolinhas, elas também são chamadas de íngua, popularmente. E quando a gente tem algum processo infeccioso, elas incham. E a gente vai entender melhor o porquê. Então, o aumento do linfonodo ocorre quando o nosso organismo é invadido, né? Que eu acabei de dizer, por micro-organismos e próximo ao local da infecção. Isso é bem interessante. Eu acho o nosso corpo muito inteligente. Porque se a infecção está na garganta,
Vocês mesmos já devem ter percebido, né, quando toco assim no pescoço, que tem aumento aqui dos gânglios nessa região aqui, próxima à garganta, porque a nossa infecção tá ali. Então, ocorre o aumento geralmente próximo da infecção. Então, quando acontece isso, os glóbulos brancos presentes nos linfonodos, eles começam a se multiplicar aí, viram um exército mesmo para combater essa infecção. E agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema imune, porque é algo que complementa, né? O sistema linfático tem uma atuação muito importante aí em um processo infeccioso, né? Eles que dão um alerta, assim, ó, tem alguma coisa errada. E quando tem aumento de gânglio, as pessoas se preocupam, procuram um médico, às vezes não tem sintoma específico de doença, mas só esse aumento de linfonodo, ele já dá um sinal de possível infecção, e os médicos fazem investigação e chega a algum diagnóstico e promovem aí o tratamento precoce de determinadas doenças. Inclusive no câncer, muitas pessoas, o primeiro sinal que vê assim é o aumento de gânglios. E aí procura o médico e acaba descobrindo. Mas aí descobrindo cedo, né? Hoje já temos muitas tecnologias e há muitas chances de cura. Então vamos entrar agora no nosso sistema imune. Outro motivo para eu ter colocado também essa parte na aula é por causa do Covid, né, gente? Então, com certeza vai vir questões aí falando de sistema imunológico, vacina, acredito eu, né? Então vamos lá. O sistema imune é um sistema interno de defesa que ele vai atuar no combate de micro-organismos invasores. Ele é constituído por determinados tipos de glóbulos brancos, principalmente os linfócitos, e pelos órgãos onde ocorrem a formação, a maturação e a multiplicação desses glóbulos. Então, falar um pouquinho para vocês dos macrófagos. Eles são células que se movimentam continuamente entre os tecidos, onde ingerem por fagocitose micro-organismos, restos de células mortas e resíduos. Se vocês colocarem aí na internet macrófagos em fagocitose, é a coisinha mais linda, gente. Eles andando aí entre os tecidos e chega uma bactéria, eles abraçam ali ela e fazem aí essa fagocitose. Quando eles estão dentro do sangue, eles são chamados de monócitos, tá? Então, eles circulam também no sangue. Agora vamos falar dos linfócitos, que são os principais soldados do nosso sistema imune. E nós temos o linfócito B, que ele é especializado na produção de anticorpos. Nós temos também o linfócito T matador, e esse nome não é por acaso. Ele também é conhecido como CD8, e eles são especializados em reconhecer e matar células infectadas. Eles são responsáveis pela rejeição de órgãos transplantados também. Então, quando temos um paciente que precisa fazer transplante de algum órgão, a gente faz uma imunossupressão. O que quer dizer isso? A gente diminui o sistema imunológico, a potência desse sistema imunológico, que é para impedir que haja rejeição, porque senão o sistema imune do receptor, né, vai evidenciar aí um corpo estranho e vai atacar esse órgão, gerando aí uma rejeição, certo? Nós também temos esses lindinhos aqui, que são os linfócitos T auxiliadores. Eles são conhecidos como CD4. E eles recebem informações dos macrófagos e repassa aos linfócitos B para gerar anticorpos e aos linfócitos T para ir lá matar, destruir essa possível infecção. Então, ele é aí o nosso mensageiro, né? Eles também são conhecidos como CD4. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse linfócito ele está intimamente ligado ao HIV/AIDS. Então, quando a gente quer analisar o sistema imunológico de um paciente portador do vírus HIV, a gente analisa as células CD4. O CD4 ele acaba sendo um marcador de bom estado e péssimo estado. Por quê? Quando o CD4 está em baixa,
o HIV, ele mata essas células, eles matam CD4. Quando o CD4 está em baixa, não tem mensageiro para chegar no linfócito T e avisar de uma infecção, ou chegar no linfócito B e pedir para ele gerar anticorpos. E aí as infecções que uma pessoa saudável não causaria mal algum, como uma pneumonia, uma gripe, outras doenças que seriam facilmente curáveis em uma pessoa que tem HIV, que está com baixa de CD4, se torna uma patologia gigante, podendo levar esse indivíduo à morte. Não é mentira quando dizem que muitas pessoas que têm HIV não morrem de HIV, mas sim por outras doenças que são aproveitadoras, né? Então o motivo é esse, porque tem CD4 em baixa. Já a pessoa que tem HIV, mas está com um bom CD4, é aquela pessoa que está vivendo bem com a doença. Tudo bem? Então, não esqueçam do CD4, que ele é muito importante. Linfócito mensageiro aí, ele que convoca os outros linfócitos para a batalha. Agora vamos falar de antígenos. Eu sei que tem muita gente que confunde antígeno com anticorpo. Então, gente, o antígeno, ele é toda substância estranha ao nosso organismo e ele desencadeia a produção de anticorpos. Então, se você se infectou com a doença, você ali é o antígeno, né? A doença, o ser estranho, o micro-organismo, a bactéria, o vírus, o protozoário, o parasita, eles são os antígenos. E aí o nosso corpo vai preparar anticorpos contra essa infecção, certo? Então, antígeno, causador de doença. Anticorpo é o que nos defende contra determinada doença. Agora nós vamos falar um pouco sobre os órgãos imunitários. Coloquei vários órgãos aí para vocês verem. Mas nós temos que os linfócitos T e os linfócitos B, eles vão se formar na medula óssea, aqui embaixo, certo? Porém, os linfócitos B, eles amadurecem na própria medula, então, tudo ok. Já os linfócitos T, eles vão migrar aqui para o timo, que é esse órgão aqui, ó, que fica mais superior. Então, eles migram para o timo, que é um órgão situado sobre o coração, e lá eles vão amadurecer, certo? Então, por constituírem os principais locais de formação e amadurecimento dos linfócitos, a medula óssea, aqui embaixo, e o timo, aqui em cima, eles são denominados de órgãos imunitários primários. Então, vocês sabendo os primários e os secundários, para mim já está ótimo. Primários, nós vamos ter medula óssea e timo. Então, após entrarem na circulação, os linfócitos T e os linfócitos B, eles vão se instalar temporariamente nos linfonodos, por isso que eles estão aqui, como vocês já sabem. Eles se instalam nos linfonodos e durante a sua estadia, né, nos linfonodos, é que eles vão detectar aí a presença de determinado invasor, trazido pela linfa, né? A linfa chega lá com os invasores. E aí, e assim que eles identificam o invasor, os linfócitos, eles passam a se multiplicar intensamente, localmente, produzindo aí exércitos, né, para combater essa infecção. Então, é por isso que os órgãos ricos em linfonodos, como as tonsilas, adenoides, ó, tá marcado aqui, o apêndice também é rico em linfonodo, o baço é rico em linfonodo, entre outros, eles são chamados de órgãos secundários, ok? Então, vamos lá recapitular. Órgãos primários, medula óssea e timo. Medula óssea produz, timo amadurece. Órgãos que são ricos em linfonodos são considerados órgãos imunitários secundários. Tonsilas, apêndice e os demais, ok? Baço também. Então, agora vamos falar sobre memória imunológica, que é algo muito importante nas nossas vidas. Então, após uma infecção, restam no organismo células de memória, amém, sistema imunológico. Essas
células têm a capacidade de reconhecer... Erros de gravação. Essas células têm a capacidade de reconhecer agentes infecciosos, com os quais o organismo já teve contato, né? Aí as nossas células de memória. Então, vocês observando aqui a imagem que eu coloquei, a gente tem aqui concentrações de anticorpo após uma exposição a algum micro-organismo, algum ser invasor. Então, a gente tem aqui a exposição inicial, que é quando a pessoa não tem memória imunológica nenhuma, primeiro contato com a doença. Então, a gente tem a resposta imune primária. Observem aqui o gráfico, certo? Então, a gente teve uma resposta imune, produziu anticorpo, belezinha, tá tudo ok. Criamos memória imunológica. Aí, a gente tem uma exposição secundária ao mesmo agente causador de doença. Olha como esse gráfico, ele sobe. Isso é a resposta imune secundária. Nosso corpo já tem lá os anticorpos prontos. Então, assim que ele detecta uma invasão e reconhece esse antígeno, ele já chama aí seu exército de resposta imunológica, de anticorpo, e combate aí, bota a doença para fora. É bem mais rápido. Por isso a importância de uma memória imunológica. Com isso, não poderíamos deixar de falar delas, né? Nossas protagonistas aí. E muito comentadas, né? Porque corona, né? Sonhando aí com essa vacina todos os dias. Então, o mecanismo das vacinas é esse, gente. Elas produzem memória imunológica. Então, as vacinas, elas são substâncias isoladas de micro-organismos causadores de doença ou os próprios micro-organismos atenuados, de modo a não causar doença. Então, a gente pode usar o micro-organismo atenuado. As pessoas podem pensar, mas ele pode causar algum dano. Atenuado é ao ponto dele não causar dano ao organismo em contato, tá? Tem vacinas que também utilizam um micro-organismo morto mesmo. Então, a gente toma a vacina e a gente vai ter uma resposta imunitária primária, igual como eu mostrei nesse gráfico aqui para vocês. Tomamos a vacina aqui, exposição inicial, né? Então, nós temos uma resposta imune primária, a curva cresce um pouquinho. E caso a gente venha entrar em contato com essa doença que nós estamos se vacinando, olha como vai ser a resposta imunológica. Bem mais rápido, porque o nosso corpo já vai ter produzido anticorpos contra esse agente infeccioso. Nosso corpo vai reconhecer esse agente e vai trazer aí o seu exército de anticorpos para nos salvar. Então, a gente vai tomar vacina para produzir uma resposta imunológica secundária se nós tivermos contato com o micro-organismo, certo? Agora vamos falar sobre os soros imunes. Então, os soros, eles são solução de anticorpos extraídos do sangue de um animal previamente imunizado contra determinado veneno. Gente, estou segurando a câmera aqui para não cair de novo. Espero que não caia. Então, vamos lá explicar para vocês. Então, a gente tem animais mamíferos. Tá escorregando. A gente tem mamíferos de grande porte, como cavalo, cabras também. E esses animais, eles vão receber antígeno. Que é antígeno, gente? Antígeno é o que coisas estranhas ao organismo e que faz a gente produzir anticorpo. Então, eles começam injetando uma pequena dose. Uma pequena dose que não vai causar dano ao animal, certo? Então, o animal começa a produzir anticorpos e aí eles vão aumentando a dose. Por quê? Porque quando eles aumentam a dose, o animal já tem anticorpo tomado, que ele ganhou lá na primeira dose. Então, pode aumentar a dose sem causar dano ao animal. E aí, aumentando a dose, mais anticorpos serão produzidos e aí mais soro imunológico nós vamos ter. Então, o soro imune, quando que a gente vai tomar? Quando a gente sofrer picadas de animais peçonhentos, cobra, escorpião, que esses animais, eles têm uma toxina que causa um ataque fulminante dentro do nosso corpo.
podendo nos levar até a morte. Como vocês viram aí, o rapaz, né, que criava irresponsavelmente uma cobra naja e recebeu a picada, a cobra não era daqui e teve que usar o soro do Butantan. Enfim, foi uma loucura para achar soro para esse menino. Então, é nessas situações graves. O organismo ele vai reconhecer o soro como um agente estranho. Então, depois de um tempo, o nosso corpo ele vai eliminar esses anticorpos que a gente está usando emprestado. Então, o animal produziu anticorpo, a gente pega esse anticorpo do animal, reserva para uma situação de emergência quando acontecer aí um acidente com o ser humano. Infelizmente, não ficamos com esses anticorpos, porque como expliquei para vocês, o nosso organismo reconhece esses anticorpos como seres estranhos, e aí o nosso corpo também vai eliminar os anticorpos desse soro. Então, o que nos imuniza, gente, é vacina, tá? Soro só em situações de emergência. Essas são minhas referências, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E vamos para a nossa próxima aula. Beijinhos e bons estudos!